Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos, amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Senhor, levamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes de termos mais um aprendizado nesta noite maravilhosa. Senhor, nós te rogamos pela paz neste mundo conflagrado por epidemias, por endemias, por guerras, em suma, Senhor, por dor e sofrimento. Que a tua misericórdia se faça sobre todos os que são vítimas dessas situações que, de alguma forma, fazem com que a nossa esperança claudique em alguns momentos, mas que ela nunca falte, Senhor. Que nunca nos percamos nos desvãos da desesperança e da ignorância. Pai amado, abençoa os companheiros que não puderam estar presentes, que eles sejam amparados, iluminados em seus lares, sejam abençoados em sua saúde física, sejam iluminados, enfim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor e o perdão. E assim, Deus amado, Jesus, mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais o estudo de uma das obras básicas da codificação kardeciana, e suplicando, Pai amado, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre. Peça, Senhor. Pois não, nobre Rubens. Muito bem, nós vamos hoje iniciar o item Código Penal da Vida Futura. Então vamos à leitura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Bom, então, aqui está resumindo a lei da doutrina, né, nesses itens. Esses itens, com certeza, a gente tem conhecimento, só que ele vai aqui fazer um resumo de todo esse conhecimento que nos fala a respeito desse código da vida futura. Primeiro item. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, olha só, a felicidade, meus amigos, a felicidade vai decorrer do nosso livre-arbítrio. De acordo com as nossas atitudes, do lado de cá, do lado de lá, nós vamos sofrer essas consequências, boas ou ruins, porque nós usamos o nosso livre-arbítrio desta ou daquela forma. Bom, aí sempre a gente vira e mexe está em André Luiz, nosso lar. Né? Por que André Luiz passou aquele tempo no umbral? Uma fase, um período de sofrimento. Né? Porque, porque, na verdade, ele não era um espírito evoluído suficiente para galgar, alcançar um novo degrau, ou seja, um localzinho mais ou menos feliz. Então, foi preciso, né, por conta do seu livre-arbítrio, que ele ficasse por lá esse período, a fim de que, né,
ele sofresse as consequências daquilo que ele fez na vida como encarnado. Então, é isso. Temos consequências. Tudo que a gente planta, a gente vai colher mais cedo ou mais tarde. Pode ser colher o bem ou colher o mal. Isso, logicamente, volto a repetir, vai depender do nosso livre-arbítrio. Alguém quer comentar esse primeiro item? Então, vamos ao segundo. A completa felicidade prende-se à perfeição. Eita, aqui, ó. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de... Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é a fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Bom, então, lógico, né, pessoal? A felicidade completa nós não temos, não poderíamos ter, né? Porque nós somos imperfeitos ainda. E, logicamente, que essa felicidade total, completa, nós só vamos adquirir quando chegarmos à perfeição. Mas quando será isso? Vai depender de cada um de nós. Por isso é que tem lá no Eclesiastes aquela sentença, né, de que a felicidade não é deste mundo. Ou seja, nós estamos no mundo de provas e expiação, no mundo de imperfeições, né? Certo. E momento nós temos momentos felizes, né? Alguns momentos felizes. Tá? Isso. E a nossa vida é um vai, um sobe e desce, né? Um gráfico que vai lá em um máximo, depois desce, depois sobe de novo. Ou seja, uma hora nós estamos felizes, outra hora nós estamos tristes, etc, etc. Não pode ser na reta total, porque ainda não chegamos à perfeição. Item 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Pronto. Então, ele está só confirmando aquilo que a gente viu nos dois primeiros itens. Então, infelicidade para a imperfeição, felicidade para a perfeição. Comentários a respeito. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada à das qualidades. A alma, que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. Pronto. Quanto menos imperfeição nós tivermos, mais felizes nós seremos. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Poxa! Também, na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos que a alma menos rica de boas qualidades. Muito bem. Então, este é o comentário sobre o terceiro item. Alguém quer comentar? Ai, que delícia! Eu acho que se insere dentro desses comentários que tu já fizeste em relação aos 3 primeiros, né? Exato, exatamente. Então, está só confirmando, né, aquilo que foi falado lá em cima. Muito bem. Quinto item. Dependente o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição.
A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Aqui é a mesma coisa, né? Está só confirmando aquilo lá. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então, aqui é o céu. Lembra do ditado popular? Aqui é o céu, aqui é o inferno. Aqui se faz, aqui se paga. Ditado popular que vai encaixar aqui nos 5 itens que a gente leu até no momento. Então, o céu, o inferno e o céu, quem constrói somos nós mesmos. Ou o céu, ou o inferno. Mais alguém? Não. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Camela. Camela com castanha. Quer pra lá? O André, o céu e o inferno, nós que construímos. Tá. 6. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. De toda imperfeição, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida presente. Aqui, meus amigos, quer dizer, a gente não pode ficar em cima do muro. Não sei se foi o professor Otton que falou em uma das reuniões a respeito do quente e frio. O morno. O morno é aquele que fica em cima do muro. E esse será cuspido. É lá no Apocalipse que a gente vê esse negócio. Que a gente não deve ser morno, tem que ser o quente ou frio. Porque o morno será cuspido. Alguém mais? Item 7. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigi-los. Porque chega um ponto, pessoal, chega um ponto que o espírito fez tanto naquela área que ele está saturado. E quando chega a saturação, ele resolve por si só sair daquele emaranhado. Então a gente faz, né? Satura. E quando satura, a gente não quer mais. É como se, por exemplo, na hora da nossa refeição, a gente vai comendo, vai mastigando, vai comendo, vai mastigando, vai comendo, vai mastigando. Aí chega um ponto, o limite, que a gente deve parar. Porque se a gente continuar a comer, nós vamos passar mal e vamos vomitar. E temos consequências, além disso, aí, outros tipos de consequências no nosso corpo, por conta do exagero. Ou seja, extrapola. E, às vezes, a gente extrapola no mal, né? E chega uma hora que está tão envolvido que resolve parar porque não aguenta mais. Mais alguém? Adiante. Oito. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Desculpa. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constitui tais ações um começo do progresso. Então fica tudo registrado. Nada se perde. Ou seja, todas as nossas experiências, positivas ou negativas, desculpem, ficam registradas no nosso perispírito. Esse é o nosso arcabouço.
E o espírito, quando precisa, por isso aqui, ó, tem alguns romances de Emmanuel, logicamente, psicografado pelo Chico, que retrata vidas anteriores de Emmanuel. Ou seja, as vidas anteriores de Emmanuel estão todas registradas. E quando ele quer trazer à tona, ele vai buscar lá no subconsciente, lá, trazer o comentário ou a história daquilo que aconteceu com ele, para nos dar exemplos, positivos ou não. Então fica tudo registrado no nosso arcabouço espiritual. Tudo. É como se fosse um computador, né, Edilson, professor Otto, esse pessoal que trabalha com computador. A gente vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando. Aí, às vezes, a gente vai deletando, deleta, mas não deletou totalmente. Né? Não deleta totalmente. E aí, se a gente precisar, arranja um programa que vai buscar aquilo que foi deletado até da lixeira. Significando que o computador vai armazenando, tudo que é jogado na sua memória fica lá no, entre aspas, subconsciente do computador, e quando for necessário, quando, por exemplo, rapaz, eu deletei um negócio aqui que não era para deletar, o que é que eu faço agora? Aí aparece o quê? Um programa que é capaz de varrer aquilo que foi apagado e a gente consegue recuperar. Assim também, o nosso histórico espiritual de encarnações anteriores e das encarnações futuras, elas também, presentes e futuras, elas também serão armazenadas, assim como em um grande HD. Rubem, para fazer uma interpolação nesse teu comentário, que foi muito bem feito, tá? Quando nós aceitamos, por exemplo, que a teoria oriental dos corpos, que, na verdade, não vai de encontro à doutrina espírita, mas apenas amplia o número de corpos, mas dentro do mesmo espectro, porque nós continuamos a ter um corpo inteiramente quintessenciado, que seria o espírito. Nós continuamos a ter corpos intermediários, que seria o equivalente ao perispírito, tá? E temos o corpo físico, que é o equivalente ao nosso corpo somático mesmo, o nosso corpo físico. Tá? Apenas a questão interpretativa em relação ao número, quando se faz uma divisão ou uma classificação mais apurada. Bem, então, quando tu falaste aí na questão, fazendo até a comparação ao computador, tá? O professor Otton já estudou acerca desses corpos, eu não sei se tu já tiveste a oportunidade também de fazer algum estudo, mas quando a gente vai, por exemplo, para os estudos dessa teoria oriental, nós vamos encontrar um corpo, ou melhor, na verdade, um extrato, né, de agregado humano chamado corpo mental superior, que é exatamente isso que tu falaste, uma espécie de HD, onde estão registrados tudo o que nós fizemos em nossas existências. Tá? O que acontece é que, de vez em quando, não tem um sujeito brilhante que, de vez em quando, nada por nada, desenvolve, por exemplo, uma fobia, ou desenvolve uma depressão, ou algum estado mental alterado. Pode estar relacionado com um aspecto daquilo que ele viveu em vivências anteriores e que ficou registrado ali. Como não foi ressignificado naquela encarnação, que já foi transata,
ela se apresenta no momento atual criando dificuldades. Por quê? Porque atualmente a minha personalidade é do Edilson, mas eu não sei quem eu fui há 300 anos passados. Eu não sei quem eu fui há 5.000 anos passados. Eu não sei quem eu fui ao tempo em que Jesus esteve na Terra, por exemplo, mas todas essas memórias estão registradas nesse corpo mental superior. Tá? E, em dado momento, elas podem filtrar e criar ou grandes alegrias ou grandes situações de depressão, dependendo de onde venham. Né? Então, quando se estuda a apometria, isso é tratado através de técnicas de polarização ou de despolarização de estímulos da memória, levando sempre em consideração as informações passadas pelos mensageiros espirituais. Tá? Por isso é que precisa ter um bom corpo mediúnico para trabalharmos, por exemplo, essa questão. Mas o comentário que tu fizeste é perfeito em relação a isso. Pode seguir com o nono, nobre Rubem. Vamos continuar com o nome. Opa, diga, professor. É o seguinte, existe aí 2 arquivos, né, que são diferentes. Por exemplo, aqui quando nós estamos encarnados, os nossos arquivos, as nossas memórias vão sendo guardados no pendrive do pendrive da célula neural central, que é uma região chamada glia, GLIA, glia. Nessa glia fica armazenado imagens, reconhecimento de sons, de falas. Assim que, quando um espírito se comunica, para ele se apresentar para você, ele vai buscar, ele entra pelo sistema aqui inicial, terceira visão, vai buscar lá nas glândulas, né, pineal e pituitária, ele vai buscar o cristal, a apatita, e decompõe essa energia, e essa energia fica numa frequência que vai buscar na glia a imagem dele, para ele aparecer para você saber com quem você está falando. Agora, existe a outra parte, que é a seguinte, o que o doutor Edilson falou, e Rubim também, é que eu sempre lembro sempre a matriz divina. Nós somos uma criação dentro da estrutura básica, o barro, que é a matriz divina. Nós somos construídos ali. A comunicação, a organização energética, elétrica e eletromagnética, ela é feita ali. A partir dali, o Espírito de Deus, a consciência divina, criou aquela estrutura para que ela se desenvolva e tenha a sua própria consciência. Mas a fonte energética dessa consciência humana, ela é dada pela consciência divina. Então, por isso que se diz que o universo tudo ouve, tudo vê. O universo tudo ouve, tudo vê. Porque tudo que você pensa e tudo que você faz fica registrado na matriz. E um espírito que seja de um nível mais alto, energeticamente, de um outro plano, ele olha para você e ele olha tudo
tudo que ocorreu com você desde a matriz até aquele momento. Ele sabe toda a sua história. Por isso que se diz que a energia quântica é a energia das possibilidades. Eles explicam assim uma coisa interessante. Por exemplo, jogando uma moeda, cara ou coroa. Então, quando você vai pegar na moeda e vai ver se vai dar cara ou coroa, você já pensou nas possibilidades. Se for cara, o que, que vai acontecer com você? Se for coroa, o que, que poderá acontecer com você? Aí, então, se aparece cara, aí você, bom, olha, aí acontece aquilo que você tinha imaginado, tudo bem, mas quando você pensou a possibilidade de que ocorreria se fosse a coroa, já está registrado na matriz. Então, a matriz tem registrado tudo o que você imaginou, tanto para a cara como para a coroa. Por isso que se diz que a energia quântica era das possibilidades, porque ela tem lá tudo o que você imagina, do bom ou do mal. Você pode não exercer o mal, pode só exercer o bem, mas o que você pensou numa possibilidade de fazer o mal também fica registrado na matriz divina. Então, é isso aí que eu entendi bem o que o Rubem falou e o que o doutor Edilson falou, bem adiante essas possibilidades quânticas. Pronto. Agora é bom que tu ligue o microfone, Rubem, agora é tua vez. O que o professor Otton falou é o seguinte: eu falei anteriormente do HD individual. O que ele está falando é do HD divino, significando dizer que existem dois HDs. Um que fica registrado tudo no individual e outro que fica registrado no HD divino, que esse lá grava não só aquilo que aconteceu conosco, mas tudo que acontece neste grande universo, meus amigos. Então, não é um espetáculo, não é uma maravilha isso aí? É uma maravilha. Então, olha só. Beleza. É uma maravilha. Então, preste atenção numa coisa interessante. Olha só. Quando a gente está encarnado, a bênção do esquecimento nos acompanha por conta de quê? Do que é necessário que isso aconteça. Quando a gente retorna para o lado de lá, a gente relembra as coisas que aconteceram anteriormente. Tá? Então, este período de encarne, da reencarnação, é um período em que a gente fica um pouquinho mais aliviado daquela carga toda que a gente teve das encarnações anteriores. Quer ver uma coisa? Tem um tratamento chamado de regressão de memória, que às vezes a pessoa está com um trauma, e que o profissional da regressão, ele faz a pessoa regredir até uma vida anterior qualquer, onde ocasionou aquele trauma, trabalha aquele trauma lá, quando ele volta para o corpo atual, ele já está melhor ou então já está completamente refeito daquele trauma. Estava gravado lá em outra encarnação, que estava influenciando esta encarnação aqui, e ele nem se lembrava, não tinha a mínima ideia por que aquilo estava acontecendo. Ou seja, gravado lá no HD individual e, logicamente, gravado no HD divino. Porque Deus sabe tudo que está, tudo que acontece, porque está gravado lá no seu HD divino, o seu HD mental, pessoal. Mais alguém? Então, vamos ao nome. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solitárias entre si. Legal. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pegar a segunda vez. Lógico. Então, olha só. A lei, meus amigos, a matriz divina, como fala o professor Otto, eu vou começar a me familiarizar com esse termo. Matriz divina, como fala o professor Otto,
nos dá a oportunidade de a gente pagar. E a gente pode pagar em uma, em duas, em três, em quatro. Ou seja, a gente pode pagar à vista ou pode pagar parceladamente. A escolha é do freguês. Mas o lógico é que, se a gente for de encontro à lei, tem um expert em lei aqui, a gente está só se intrometendo, viu, Edilson? Se a gente for de encontro à lei, tanto no que diz respeito ao plano material, quanto no que diz respeito à lei divina, nós seremos cobrados e arcaremos com as consequências desses atos positivos ou negativos. Aqui, no caso, é contra a lei. Então, pagaremos com as consequências negativas. Então, maravilha, porque a matriz divina, ou Deus, ela nos dá oportunidades para a gente sanar os nossos débitos, para que a gente libere a nossa consciência daquela culpa, entre aspas, meus amigos. Mais alguém? Então, vamos para o último item de hoje. Item 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, aliás, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou na precedente existência. Então, a gente pode sofrer, meus amigos, tanto cá quanto lá, como lá. E essas consequências, logicamente, como diz o texto, são resgates, são consequências dos nossos atos mal praticados. Então, para que a gente possa realmente estar livre de tudo isso e ser feliz, basta que a gente faça aquela história lá de orai e vigiai. Porque no orando e vigiando, como foi comentado um pouquinho antes do nosso estudo, a gente precisa orar e vigiar a fim que a gente tenha suficientemente condições de nos desligarmos mais dessas nossas imperfeições para que o objetivo seja alcançado, que é a felicidade total e completa. Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer, chegarmos lá uma hora ou outra. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, as nossas provas e expiações, a gente sabe que está sofrendo por conta da natureza daquilo que a gente praticou em vida presente ou em vidas passadas. Mais alguém? Bom, se ninguém quer mais, nós vamos encerrando aqui nosso estudo de hoje e pedimos a alguém para fazer a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Quem se habilita? Vamos pedir a nossa irmã Leda para nos fazer a nossa prece de encerramento. Pode, Leda? Está se arrumando ali. Posso. Então, vamos lá. Já estamos de olhos fechados. Deixa eu tirar aqui. Só um minuto aí, Leda, por favor. Rubens, Diga-me. quem vai fazer a palestra sábado é o Babu, via Zoom.
Certo. O Silvio. Então, cadê? A gente tem que conversar com o André para disponibilizar isso com tempo hábil lá, pelo menos, a gente chegar um pouquinho mais cedo, para que comece realmente às 16h30 e não tenha nenhum probleminha de retorno para ele ou para a gente, Certo, certo. tá certo? Fala aí, Esse fim Viu, de André. semana eu vou estar em Pinheiro. Esse fim de semana eu vou estar em Pinheiro também. É? Ô André, com relação a isso, inclusive eu falei na hora da saída com o Edilson, com o doutor Edilson, que eu queria falar alguma coisa com ele. E Edilson, exatamente com relação a isso aí, com o André. Porque, entendeu? André tá viajando um bocado, logicamente, precisando, necessitando. E aí eu queria conversar com nós quatro, o pessoal do grupo, para que o André liberasse para nós a senha, a fim de que eu entrasse logo diretamente, sem precisar ele se disponibilizar ou se, né, ter algum problema. Eu já tinha pensado nisso, só que eu faço esquecer. Mas eu te passo. Beleza. Porque aí, Eu tinha pensado nisso já, e eu faço esquecer, mas eu te passo. Isso, é porque evita de tu ficar muito preocupado onde tu estiveres, e aí a gente acessa e tu pode até acessar depois, ficar mais tranquilo, entendeu? Para tu não ficar muito preocupado mesmo. Tá certo? Era isso, Edilson. Beleza, então. Tá bom. Vamos lá. Quem faz a prece, Leda? Estamos já no ponto. Ok, então. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, vamos nos harmonizar para a nossa prece final. Pai nosso que estais em todas as partes, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso, da mente e do corpo, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, enviando-nos a perdoar, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitais que venhamos a cair sob os golpes da tentação do nosso próximo. Orientai, livrai-nos de todos os males que ainda residem nos nossos corações, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, da saúde para sempre. Assim seja. Boa noite, pessoal. Que assim seja. Uma ótima noite a Sábado. todos. Bom Leda, dá um descanso. cheiro nas crianças lá. Raimundo, boa Muito noite. obrigado, Leda. Boa Edilson, noite, professor irmãos. Robson, Por conta André aí Luiz e desses... família, boa noite a todos. Por conta aí Rubem. dessa